Vocês não é pecado. Não é pecado ser homoafetivo. Davi e Jonatas tiveram ali o encontro e a palavra diz, né, que eles se uniram até serem um. O entendimento de quando você se une a ser um com uma pessoa é quando você tem o ato sexual. A palavra de Deus diz isso, mas isso não é falado, isso não é pregado. Por quê? Porque vão colocar em outros contextos. Não, eles se uniram porque eles eram muito amigos e eles oraram, mas quando você vai ali ver na totalidade, é isso. Eles ficaram, então tiveram relação sexual. Tiveram. Fazer alegações nesse nível, sem um pingo de responsabilidade, é muito arriscado. E eu só decidi fazer esse tipo de vídeo, nesse formato, porque eu fui visitado pelo Espírito de Deus e fui inquietado a vir falar, na verdade, refutar esse tipo de fala. Antes de qualquer alegação baseada em... Tá na Bíblia, mas tá onde? Cadê os textos comprobatórios? Ou melhor, cadê o texto? Quais são os textos que reafirmam a alegação principal? Por isso, além de eu provar que essa fala é falsa, e essa alegação ela não tem base sólida nenhuma, obviamente, eu vou trazer aprofundamento que vai de encontro e vai confirmar o que eu acabei de dizer, que ela é falsa. Inicialmente, precisamos se ater ao seguinte: qual foi o contexto histórico que nasce a narrativa de 1 Samuel 18, como também o segmento narrativo ali em 1 Samuel 23, 18, tal qual lá em 2 Samuel 1. Um breve resumo das passagens. Em 1 Samuel 18, inicia a admiração de Jonathan para com Davi. E vale lembrar que essa admiração surgiu a partir da vitória que Davi teve em cima dos filisteus, e foi um desafio que o próprio pai Saul estabeleceu para que levantasse quem fosse o homem que se levantaria para combater aquele gigante, no caso Golias. Já em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 18, já vai falar da aliança que foi feita entre Davi e Jonathan no bosque. Já em 2 Samuel, capítulo 1, do capítulo 1 aos versículos adentro, já vai narrar as angústias e a aflição do próprio Davi, quando Jonathan e Saul também eles vêm a óbito, né? Os dois, Davi e Jonathan, fizeram uma aliança de alma. Sim, concordamos que sim. Os dois tinham uma relação íntima e forte? Sim. Nos contextos em que nasce o termo amor de alma, vamos levar em consideração o contexto histórico, a localização em que estavam Davi e Jonathan. Nesse período, era comum a chamada berite, que traduzindo significa aliança, acontecer. Esse conceito de aliança entre dois homens, ele está mais envolvido na questão política e espiritual. Nada de romantismo nesse contexto, nada. Por quê? Porque esse tipo de aliança, a berite, era comum entre reis e súditos leais, tá? Era comum no meio dos guerreiros, principalmente em líderes que reconheciam o agir de Deus em cima de um homem, que a gente vai chamar aqui de Deus, né? Quando havia um homem chamado por Deus, ele dava sinais disso, então normalmente as pessoas faziam-se aliança, e era uma aliança de muita confiabilidade. Então, contextualizando, quando a amizade de Jonathan nasce basicamente assim: Davi vence a Golias, ele está dentro do antro da família de Saul, Saul tem péssimas intenções a respeito de Davi, especialmente no momento onde deveria fazer devolutiva de Davi para Davi em decorrência à vitória. Jonathan percebe que Davi tinha uma chamada de Deus, e para além de, percebendo a maneira como o pai dele se relacionava com o reinado, e percebendo a ação de Davi, um homem de coração enorme, ele começou a se envolver a partir do momento de... Primeiro reconheceu que Davi era de fato um homem que Deus estava levantando, e sabia também, posteriormente veio a saber, que Davi seria o próximo rei de Israel. Então ele meio que se curvou antes de Davi ser rei, ele já estava se curvando diante da autoridade de Davi. E vale lembrar que Jonathan está dentro desse contexto, onde Saul estava o tempo todo procurando fazer mal a Davi. Então Jonathan percebia a injustiça para com o pai. Mesmo que Davi não tentou usurpar em nenhum momento o trono de Saul, Jonathan percebia que Saul tinha um grande ranço pela vida de Davi. Então ele, na condição de temer primeiramente a Deus, entendeu que a vida de Davi deveria ser preservada, porque havia em torno dele uma grande injustiça da parte do pai. E a partir daí, Jonathan começa a ser sincero para com Davi e começa a ter essa relação de amigos muito próximos, de amor de alma, que é quando Jonathan se dispõe dos benefícios do seu corpo, como ele fez em muitos contextos, de ser sinal para que Davi não caísse nas armadilhas de Saul. Foi uma relação da questão política, porque o que estava em jogo também era a questão do reinado, e a questão social, que era a relação de Davi para com as pessoas, ao redor. Jonathan, ele antes de ver Davi como um amigo, e primeiro ele viu Davi como um homem de Deus. Jonathan, por conta do temor para com Deus, vendo a chamada em Davi, ele passou a renunciar. Fez renúncias, inclusive renúncia da sua segurança, por amor à segurança de Davi. E em muitos momentos ele se opôs, inclusive o próprio pai, Saul, arremessou uma faca em direção a Jonathan, porque Jonathan estava defendendo Davi. Então Jonathan reconhece que sobre Saul havia um desvario, um descontrole total, a ponto de ele ver como é que também Saul tinha essa relação de rei para com seus súditos. Então fica parecendo que, assim, o fato de Jonathan ter passado por grandes riscos em nome de Davi, o fato de Jonathan ter que reconhecer já Davi muito antes de ser rei, parece que havia ali uma relação intraconjugal, uma relação conjugal. Parece, somente parece. Mas, na verdade, tal comportamento de Jonathan foi coerente com a realidade local e histórica da época. Porque era comum pessoas se aproximarem, principalmente diante de reis ou de profetas, alguém que foi levantado por Deus, com espírito de fidelidade, honra e submissão, principalmente à vontade de Deus de ter escolhido aquela pessoa. Era comum isso acontecer. A linguagem de amor na história dos dois, Jonathan e Davi, a chamada Ahav, aparece várias vezes, gente. Várias vezes. Por quê? Ahav é um verbo, e esse verbo denota a expressão de amor, especialmente a relação de amor em toda a Bíblia, como por exemplo, ali no livro de Gênesis 29:20, onde o contexto fala de um amor familiar, como também em Provérbios 17:17, onde fala de amizades profundas, como também em 1 Reis 5:1, onde fala de lealdade política, e principalmente Ahav na relação para com Deus. O texto em nenhum momento
abre brecha para pensamentos erotizados, sexuais. Nem tampouco sugere uma relação conjugal entre Jonathan e Davi. O foco é afetivo, moral, espiritual e nada erótico. Ah, pastor, e a parte daquele lamento que Davi fez em prol de Jonathan depois que ele foi embora? Observe que ali em 2 Samuel 1, Davi faz um cântico fúnebre, declara suas angústias no verso 26. Só parece que é uma intenção homossexual se alguém que for ler aquele contexto precisar de um respaldo para justificar os delitos que não quer abrir mão. Porque é muito simples. Eu não queria abrir mão de algo e procurar na Bíblia alguma coisa fora, entre aspas, do lugar para meio que justificar aquilo que eu não quero abrir mão. É muito simples, está acontecendo a rodo nessa geração. Quando, na verdade, na cultura hebraica, principalmente na época em questão, cânticos fúnebres eram poéticos. Ou seja, permitia a expressão de dor, de angústia, de choro. Era um momento que a pessoa que tinha um vínculo, seja ele familiar, amoroso, tô colocando agora no geral, é um momento que a pessoa tem que se abrir. E Davi, como um bom israelita, assim cumpriu. Não havia sequer uma conotação homossexual ou de erotização. Pelo contrário, Davi naquele momento expressava toda a gratidão pela lealdade de Jonathan. Uma relação de gratidão meramente espiritual, moral, política e social, já falei anteriormente. Gente, nós estamos falando de alguém que se sacrificou, que se colocou na frente de faca, em respeito, em defesa a uma outra pessoa. Alguém que se colocou em perigo o tempo todo. Se alguém chegar, é porque nós estamos no Brasil, mas se alguém chegar lá em Israel, diante dos israelitas mais ortodoxos, e afirmar que Davi teve relação para com Jonathan, é quase um crime contra o Estado. Porque lá, a relação entre Jonathan e Davi é vista com outros olhos, que obviamente é o olhar que de fato do que aconteceu, porque eles têm os originais. Eles têm os originais. Às vezes uma palavra que está impregnada na tradução mais próxima do nosso português não é nada diante do que de fato é original. Por isso nós temos que ter hoje embasamento diante do hebraico, do grego, porque a Bíblia tem muito disso. Então às vezes uma palavra que para nós significa uma coisa, lá é outra. Porque Davi e Jonathan lá são vistos como modelo de fidelidade, amizade fiel, contraste entre a obediência de Jonathan e a perseguição e a perturbação de Saul. A relação foi fraterna, foi leal, foi pactuada, fundada num temor de Deus, principalmente na Berite, que foi uma aliança, sem nenhum indícios de conotação sexual. A pessoa que olha para esse contexto, sem de fato se aprofundar e pesquisar, ela está querendo arrumar desculpa para potencializar o que não quer abrir mão. Afirmar que toda e qualquer aliança, qualquer relação pautada em amor, ela tem relação conjugal. Então vou agora descrever aqui e vocês vão me dizer se de fato então, se esses personagens também estavam na sua relação homoafetiva. Vamos começar primeiramente com outros povos antigos, vamos distanciar um pouco da Bíblia, vamos para outros povos antigos. Ali, em 2000 a.C., na Suméria, na Mesopotâmia, na Babilônia, houveram dois amigos, Gilgamesh e Enkidu. E eles também tiveram um amor de alma. E a relação dos dois foi, na época, denotada como profunda e transformadora. Eles são homossexuais. Vai lá falar que você foi homossexual. Agora vai, corre. Enkidu, olha que loucura, abandonou tudo por Gilgamesh. Lamentou, fez uma lamentação intensa, Gilgamesh, pela morte de Enkidu. Mas para o povo da época, essa relação deles dois nada mais era que poética, emocional e nunca, sequer, foi entendida como relação sexual. E o que me dizer de Aquiles e Patroclo, Grécia Antiga, que foram amigos de guerra? O que me dizer de reis que chamaram aliados de melhor amigo, que fizeram alianças também de alma por uma questão política e social? Aí vai me dizer que Ruth não era sapatão? Porque teve também uma relação vitalícia, um exemplo de feminino amor, pactuado, de lealdade. O que foi que Ruth fez? Abandonou tudo para estar com Noemi. Elas também são lésbicas. Provérbios está falando que existem amigos mais chegados que irmãos. Também faz essa relação de amigos de alma. E o que nós vamos falar do próprio Jesus? Amou tanto os seus, que deu sua própria vida, amor sacrificial. O que nós vamos falar então de Jesus? No mesmo evangelho, vamos falar do discípulo amado que repousava a cabeça no ombro do mestre. É também a relação sexual, homossexual? O que nós vamos dizer do choro que Cristo fez para com Lázaro? Vede como ele o amava. Também era homossexual? Também era sexual, era homossexual. Lá em João 11, 35 ao 36. Enquanto Davi e Jonathan tinham um amor sacrificial, Cristo Jesus com sua igreja foi um amor de cruz. Davi e Jonathan tinham uma lealdade acima do poder, Cristo com sua igreja tinha o serviço acima da glória. Enquanto Davi e Jonathan tinham uma relação de amigo mais do que irmão, Cristo Jesus com sua igreja tinha amigos como família. Cristo, ele esclarece o vínculo afetivo, o vínculo amoroso de Davi e Jonathan, a relação dele para com a igreja. Porque Cristo nada mais fez que o próprio Davi fez. Amou sua igreja a ponto de ser leal, de ser justo, de purificar, de santificar, de ir até o fim. E nós sabemos que foi fim de morte, mas foi até o fim. Olha a relação, gente. E o que Cristo fez tinha um teor sexual? Não teve nada de conotação sexual, muito pelo contrário. Foi uma lealdade profunda, a ponto de confundir muitas pessoas, hoje, naquela época. Portanto, a alegação de que Jonathan e Davi foram gays e tinham relação e que fizeram sexo também é totalmente desleal ao propósito de amar ao próximo com nós mesmos. De Davi e Jonathan, aos sábios, ao próprio Cristo Jesus, fica expressado nas relações amorosas de amizade, de alma deles, o seguinte: o amor mais alto não é o que toma, mas sim o que entrega.